Vamos ler no livro do Rei, tokufungula na mukanda ya 1 Roi no seu capítulo 17. na chapitre nango 17. Vamos iniciar no seu versículo 1 até o 5. Tozobanda na premier verset nango kino na 5. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Reis 17, 1 a 5. Amém. Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Palavra do Senhor. Amém. Vamos ler também nosso livro, no livro de Mateus, Tokufungula lisusu na mukanda ya Matthieu no seu capítulo 10, na chapitre nango 10 no seu versículo 39 até 41. na verset nango 39 kino na 41. E achou o livro de Mateus, no seu capítulo 10, versículo 39 a 41, pode ler em nome de Jesus? Oyo azwi livre ya Matthieu na chapitre 10 na verset nango 39 kino na 41 kuikotangira biso. Faço a leitura em língua portuguesa no livro de Mateus, capítulo 10, do 39º ao 40º versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Palavra do Senhor. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Tukandiba biso na biso. Querido Deus Pai Santo de Israel, mais uma vez, obrigado. Nabe tata na bolingo na Israel na lobi lisusu merci. Pai, obrigado porque o teu amor é incomparável na nossa vida, Pai. Papa merci po bolingo neza nyinde loba bomo na biso. És tu que nos concedeu mais uma vez este belo dia. Yondo pesi biso sumo kolo És kitoko na tu que nos lelo. concedeu mais uma vez esta oportunidade, Pai. Yondo pesi tali biso po pesi biso to continue Nós papa. vamos colocar mais uma vez na tua casa, exaltar o santo nome. Papa ko kusa na lisusu na ndako na ko tombola kombo no musango. Pai, obrigado. Papa merci. Tu dizeste na tua palavra, Yolobi na maloba na yo. a tua palavra é infalível e imutável. Liloba na yo A tua erataka te pe palavra bomo que na traz luz na nossa vida em todas as áreas, Pai. Peço mais uma vez que o teu Espírito Santo Nasengi sumo limo santo na yo. possa tomar o controle de tudo que vai se realizar aqui nessa semana de hoje. Eko ka kozwa Em kontrole ya nome nose poderoso konsiderate do na nosso tongo Senhor na Jesus Cristo. na kombo ya nkulu na biso Yesu Masiya. Amém. Amém. Podemos tomar assentos Louvado. e podemos também bater mais uma vez palmas. Deus é muito bom para mim.
nzambe aza mpenza malamu mingi mpona e ngai conceder mais uma vez esta oportunidade mpona kopesa ngai cette opportunité oyo de vir trabalhar mais uma vez na obra dela. mpona koya lisusu kosala na mosala na A Bíblia está dizendo que tudo que nós façamos na obra do Senhor haverá sempre um salário. po ete biblia elobi nyonso tokosala na mosala na nkolo ezali nyonso na lifuti Que Deus seja louvado. tika nzambe akumbama E lisusu também estou a glorificar a Deus pela presença do nosso pastor Alain, que está aqui presente, nazotonda lisusu nzambe mpona présence ya pasteur mosusu ali na kati junto com o servo de Deus que está aqui presente. omona basali na nzambe ya basi mpe mibali baza kati ya biso Esse é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. nasengi na nkombo ya nkolo yesu A masiya graça que Deus colocou neles possa também me acompanhar nessa manhã de hoje. olu oyo nzambe atia kati na bango epo akobila nga na ntongo na ye E também estou a glorificar a Deus lingi natonda nzambe lisusu pela tua presença, estar aqui abençoado de Deus. mpona A presença é uma bênção para mim. présence na yo eza lipamboli mpona ngai Se você não viesse aqui, não havia como Deus pregar. soki oyo oyaki ate nandaki naza na lolengeni na okai kotea Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe, 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 abençoe. Obrigado, Senhor. ngai kati na nkolo Nós acabamos de ler no livro do Rei. wape epai Tem uma tokotanga na história mokada ya que você basta chegar em casa, pode iniciar a ler no seu versículo 1, no seu capítulo 17, no versículo 1 até 24, para que você possa entender mais melhor o que aconteceu naquela altura. ya liso histoire oyo bauti kotangela biso na 1 roi chapitre 17 na verset nango 5 yo soki ozongi na ndako banda yango mpenza na ebandeli kino na se mpo ososola malamu elingi koloba nini lisolo oyo Aleluia! Amém. Aconteceu quando, no tempo que o rei Acabe estava no reinato. esalamaki ntango mokonzi ya akabe azalaki na bokonzi Porque nós sabemos na antiga aliança, Deus usava o rei e os profetas. toyebi ete na boyokani ya kala nzambe azalaki kosalela basakoli na bakonzi E chegou numa altura que o rei Acabe tinha casado com uma mulher estrangeira que chamava-se Jezabel. ekomaki na ntango moko roi akabe ye abalanaki na mwasi moko ya mopaya na nkombo ya E jezabel Jezabel era uma estrangeira. jezabel ye azalaki mopaya Aleluia! Amém. E Jezabel também, pronto, na terra dele, no costume delas também, tinha também o seu Deus. ye mwasi wana jezabel na mboka na ye na kutimi na bango bazalaki na nzambe na bango bazalaki komuta Esse Deus que chama-se Deus de Baal. nzambe wana abengamaki na nkombo ya nzambe ya bala Esse Deus que desafiou com ele o profeta Elias. nzambe ya bala wana nde asalaki defi na profete eli Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. E quando o rei Acabe se casou com Jezabel, ntango roi akabe abalanaki na jezabel ele também iniciou a praticar os práticos dos deuses de Jezabel. ye mpe roi akabe akomaki kongumbalela nzambe wana ya jezabel E a Bíblia está dizendo, até a Bíblia está dizendo, biblia ezoloba o rei Salomão levantou o templo, roi para levantar o templo. salomo ye atongaki etumbe O tempelo rei Acabe também levantou um templo a favor desse Deus de Baal. roi akabe ye mpe atongaki etumbelo mpo na nzambe ya bala E o povo de Israel estava também se afastar perante esse Deus que nós estamos a adorar nessa manhã de hoje, para adorar o Deus de Baal. esalaki ete libota na israele mpe babanda kolongwa mosika ya nzambe biso tozogumbamela lelo bakende bakomaki kogumbamela nzambe ya bala Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Então Deus disse, mandou o profeta Elias, nzambe atindaki profete eli vai falando no rei Acabe, ende koloba na roi akabe que no X tempo não haverá chuva. na ntango songolo mbula ekobeta te Até quando eu vou declarar que haja chuva. kino ntango ngai na koloba te mbula ebeta lisusu Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. E o profeta também, Elias, foi dizer ao rei Acabe profete eliya ye akendeki mpe koyebisa roi akabe que há um tempo que não haverá chuva. ke kozala na ntango moko mbula ekobeta lisusu Depois de transmitir a mensagem ao rei Acabe, na nsima na ye komema sango epai ya roi Deus akabe disse a ele para sair dali para ir viver um lado do ribeiro. nzambe ayebisaki eke longwa mosika na bango kende kovanda na ngambo ya mai ya ribere Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Para sair da cidade para ir viver
no Ribeiro. ye kolonga kati na cité kokende na mwa mboka moke E mosika depois de um tempo, na nsima na ntango como não havia mais chuva, lokola mboka ezali kobeta lisusu que era a vontade do nosso Deus, na volonté ya nzambe na biso ali elongo também não havia mais água para que o profeta fosse beber. po ete na ntango wana mai elingaki kozala te mpona kosunga profete na nzambe Mas a Bíblia está dizendo, kasi biblia quando ezoloba Deus disse ao profeta Elias, sai dali, vai ao lado do ribeiro, viver aí, ntango nzambe alobaki na profete eliya ete bima na kati na bango kende na ngambo ya pene ya ebale ya libele Deus tinha dito ao profeta Elias, nzambe alobaki na profete Eliya, eu vou mandar os corvos para começar a te dar pão e carne. yo kuna esika okende kobombana ngai nakobanda kotindaka kobo abanda komemelaka yo lipa mpe E fromage na mosusu aconteceu também da maneira que Deus disse. esalamaki lolenge nzambe alobaki Enquanto o profeta Elias estava lá ao lado do ribeiro, na ntango profete eliya azalaki kuna nga pene na ele mai estava a beber aquela água ye azalaki e kosunga o na Deus mai cada vez wana mandava corvo para te trazer o pão e a carne. mpe nzambe ntango nyonso azalaki kotinda kobo komemelaka ye lipa mpe mosusu E depois de um tempo, quando não havia chuva, mpe na nsima na ntango ntango mbula ezalaki kobeta não lisusu havia mais também água para beber, mpe mai ya komela e ezangaki Deus disse nzambe alobaki ao profeta na Elias, profete eliya sai dali, vai nessa cidade de Serapta, yo bilongo bakende na mboka sarepta aonde você vai encontrar com uma viúva, esika kokutana na vevu e moko aquela viúva mpe vevu wana vai tomar conta de tua vida. akozwa yo en charge Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. E o profeta também obedeceu a palavra profete de eliya Deus. atosaki makambo na nzambe Foi, saiu de Jerusalém, foi até a Serapta. ye alobaki na jerusalema akendaki ntina sarepta Logo a entrar na cidade de Serapta, na ye kokota na site ya sarepta encontramos com uma viúva estava a escolher os metades como se diz, de pau de lenha para ir cozinhar. ye azalaki kolokota bandambo ya poni mpo akende kolamba Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Ela disse àquela ye viúva, ayebisaki mwasi oyo viúva, me traga água de beber. mpe viyelanga mai ya komela E quando a viúva queria ir arranjar água para dar ao profeta, ntango vevo alingaki kokende kobongisa mai mpona komemela o mosakoli profeta aumentou mais, traga-me também pão para me comer. mosakoli abakisaki likolo ya mai wana yelanga mpe teni na lipa mpona kokakolela E a Bíblia está dizendo, a viúva respondeu ao profeta, aí está no versículo 12, kuna na verset 12 bible elobi vevo arepondaki profete que o Deus, que teu Deus é vivo, Ele sabe o que está acontecendo na minha vida. nzambe oyo ya yo ya bomo yayebi nini eza na kati ya bomo Tem só um bocadinho do pão de farinha, nga natikali kaka na mwa ndambo um moke ya bocado só fali de azeite, depois de fazer um pão, comer com meu filho, ali acabou. mpe na ndambo ya mafuta na nsima na nga kosala lipa oyo nazosala na ndambo ya farini oyo soki nalia yango nga na mwana na nga tokufi Aleluia! Amém. Porque quando Deus tinha dito ao profeta Elias para ir dizer ao rei que não haverá chuva, e a chuva também não estava a cair. ntango nzambe atindaki profete eliya akende koyebisa rwaki mbula ekobeta lisusu te mbula mpe ezali kobeta lisusu te E falta da chuva, Na coisa ali má, também né? significa dizer não havia mais comida. elingi koloba ete bilei mpe ezangaki Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. E o pior também que aconteceu naquela viúva, oyo elekaki lisu makasi koleka na vevo oyo enquanto que as pessoas, pronto, enquanto não há chuva, ntango mbula ezali kobeta lisusu te também não tem agricultura. ezalaki na lolenge nini bakoki kosala bilanga lisusu te Aleluia! Amém. Também não havia mais agropecuária. ezalaki lisusu na lolenge nini bakoki Criar os kosala na animais. lolenge nini na kobokola baelevage Aleluia! E aquela viúva evevo oyo estava a depender da igreja. ye azali kodépendre na église Porque na antiga aliança, na boyokani ya na kala antiga aliança, ancienne alliance todos o povo de Israel, balibota na israeli nyonso quando ia ao templo, ntango bazali koya na temple levava também os seus frutos, os seus trabalhos. bazalaki komema mbuma ya misala na bango Aleluia! Amém. E as viúvas estavam a depender das ofertas que os povos levavam na igreja. nde ezali kosala ete bavevi babanda kobikaka na milona wana oyo bambuma ya milona ya libota na israeli bandeko ya nango Porque a igreja que estava a cuidar também das viúvas e dos órfãos. po eglize nde ezali kozwa soin ya bavevi na bana bitike
Aleluia, Amém. aleluia. Amém. Mas como não havia chuva, Quando a mulher veio comer daqui, não havia chuva, Não havia chuva. aquele senhor também estava a passar mal. uma sua nada lá que comum na paz. E toda a cidade também estava a passar mal. Omboka movimeza aqui na Ele paz. estava a rezar ao Deus da Baal para que possa cair a chuva e a chuva não estava a cair. Bango babandai kobondela nzambe ya bala po atikisa mbula mbula zai kobeta. E Deus quer ensinar Nzambe andai kolakisa o bango. povo de Israel, Bota na e Israeli. o rei também, o rei Acabe, Elongo na roa kabe. ele que é o Deus da fertilidade. Yele aza nzambe ya milona. Aleluia. É ele que dá comida em abundância. É ele. Yele apesa kabile ya bofulu. Mas como é que esse povo está se afastando de mim? Olekeni libota ona Quero sasa bazokima começar a masika. exaltar o Deus de Baal, o Deus de Jezabel. Kumba bila kotombola nzambe ya bikeko. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Meu amado Senhor, Alinga likati na o que kono. nós queremos compartilhar nessa manhã de Nini biso hoje? tekoka bwana tombola. Hebreus, a Bíblia Yango na Biblia. estava a proibir para que o povo de Israel para não se casar com as mulheres estrangeiras. yango wana biblia ezalaki kopekisa liota na israele bakoki kobalana na basi ya bapaya te. Aleluia. Amém. Não é de fato que elas são estrangeiras carnalmente, ezaka te mpo bango baza baétranger na nzoto. porque a Bíblia nos relata que Deus que nos criou nós todos. Biblia ezoloba na biso ke ye moko nzambe nde asala biso nyonso. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas Deus estava a pedir é para que o Nzambe povo azalaki- de Israel, para não se misturar com essas práticas dos outros deuses. nzambe azali kopekisa mpo na libota na israele bakoka kokota na melange ya banzambe mosusu. Aleluia. Amém. Porque a Bíblia está dizendo Oye, Biblia o ezoloba. nosso Deus é zeloso. nzambe na Somente biso. que Ele merita de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado. nzambe na biso aza nzambe ya zuwa oyo alingaka ye moko bangumbamelaka ye batombolaka ye basanjolaka E ye. o povo de Israel, como estava a esquecer nisso, libota na ese lokola babosanaki eles yango. queriam dar a hora de Deus ao Deus da Baal. bango bakomaki kokamata lokumu ebongaki ya nzambe na bomoi Então Deus disse, então, nesse momento vai saber que eu sou Deus da fertilidade, eu que tenho poder de dar chuva, eu que tenho também poder de não faz cair a chuva. nde alobaki alingaki kolakisa ngi lalakisa libota na israele ke ngai nzambe nde napesaka milona nanokisaka mbula napesaka nyonso. E o Deus sabia que quando o profeta Elias vai dizer essa mensagem ao rei Acabe, nzambe ayebaki ete ntango profete eliya akoyebisa message epai ya roi akabe. o rei Acabe também, como é marido de Jezabel, Roi akabe lokola aza mobali ya jezabel ele também vai contar a Jezabel. ye akoyebisa mpe mwasi na E ye. por isso Jezabel estava querendo matar o profeta Elias. tala ntina jezabel azali koluka koboma profete eliya. Aleluia! Amém. E por isso Deus tinha dito a Elias, você se afasta da cidade, vai ficar lá do ribeiro, viver aí um tempo. yango wana nzambe ayebisaki eliya ke ntango yo kopesa na nsima yo kopesa message oyo bima na mboka tima mosika na bango kende kobanda pene na mai kuna mpo oyo banda kulobomba na kuna. Aleluia! Amém. Bem amado do Senhor. alingaki kati na nkolo Apesar que naquela altura ata kola ntango não wana havia comida, bile ezalaki porque te a chuva não estava a cair. mpo na mbula ezali kobeta Mas como te o profeta Elias obedeceu a palavra de Deus, kola profete eliya azali kotosana maloba na nzambe. Deus cada vez estava a mandar o povo para dar aonde que ele estava em exílio a carne e o pão. ntango nyonso nzambe azalaki kotinda kobo komemelaka ye lipa na mosuni kuna esika akendeki na exil. Meu amado Senhor, o que eu quero dizer nessa manhã de hoje? Se você vai obedecer à voz de Deus, soki okotosana ngombo na não nzambe importa a circunstância que pode surgir na tua vida, ata bacirconstance ya lolenge nini ekoki kokoma mas Deus cada vez vai começar a prever nzambe ntango nyonso para akomata você viva à vontade. kosala ete O que aconteceu também no profeta Elias, ele asalaki na profete aonde ele Eliya. estava sozinho. bisika ya kimaki azali ye moko. Aleluia, Amém. aleluia. Amém. Não havia pessoa para que possa lhe ajudar, ezalaki na bato mpe bakoka kosunga ye mas Deus cada vez kasi nzambe ntango estava a nyonso mandar o povo abandaki kotinda para koko dar pão e carne. komemelaka ye lipa Meu amado Senhor, o que te dizer nessa manhã de hoje? Você yo pode perder os amigos, okoki kobungisa você pode perder todas as pessoas que acham que podem ajudar, bato nyonso oyo otiaka eliki você pode ficar sozinho, okoki kotika mas com Deus, elongo na mas nzambe com Deus, elongo na mas nzambe com Deus, elongo na nzambe Deus fará com que você seja nzambe vontade. akosala te yozala. Aleluia. Amém.
Ele saiu dali, ye alongwaki ele wana mandou o profeta para ir ter com essa viúva de Serapta. ye alongolaki ye wana atindaki ake kutana na mpe Pelo basareka amor do Senhor, alingami kati o que significa dizer Serapta? eloko nini elingi É koloba uma sarepta cidade que era naquele tempo que era fora de Jerusalém. ezali elingi koloba ete site moko ezalaki libanda ya jerusalem Era uma cidade dos pagãos. ezalaki site ya babaka Aleluia! Porque naquela altura, oyo na ntango wana fora de Jerusalém, libanda ya jerusalem todos os povos estavam a ser considerados como os pagãos. bango nyonso bazali konsidere lokola bapakana Aleluia! Mas essa viúva, uma viúva que tinha uma revelação. veve moko azalaki kuna na kati ya bapakano kasi azalaki mpe azalaki na revelation Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Ela tinha uma revelação. ye azalaki na revelation Depois de se encontrar com Elias, na nsima na ye kokutana eliya quando Elias lhe pedia à viúva água e pão, ntango eliya asengaki ye lipa mpe mai ele reconheceu primeiramente que Elias era um profeta de Deus. ye azwaki boyebi ete eliya ye azalaki profete na nzambe Aleluia, aleluia. Apesar que ela tinha só um bocadinho de farinha para fazer só um pão para que ela comer com seu filho depois de morrer. ata boye atikalaki na ndambo moke ya farine mpo asala lipa ye na mwana balia na nsima bakufa Ele disse: não, vou dar prioridade primeiro no servo de Deus. ye alobaki atako yango nde esikali tokufa nasengeli malamu napesa na mosali na nzambe Aleluia, porque esse aqui é servo de Deus. oyo aza mosali na nzambe Porque a Bíblia está dizendo: biblia ezoloba aquele que vai receber bayeba koyamba profeta na qualidade de um profeta, baprofete na kalite ya receberão também o galardão de um profeta. akozwa mpe lipamboli ya basapo Aleluia, Amém. aleluia. Ele entregou aquele bocado que eu tinha primeiro ao servo de Deus. ye azwaki moke oyo atikalaki nango apesaki nano na yango mosali na nzambe. Depois do servo de Deus comer, na nsima mosali na nzambe a kolia Bíblia está dizendo: biblia ezoloba na casa daquela na senhora ndako ya mwasi wana não estava mais faltar pão e azeite. zanga Aleluia, aleluia. Então significa dizer, naquela altura na ntango wana havia crise, ezalaki na porque crise a chuva não estava a cair. po mbula ezali kobeta Mas te essa senhora, kasi mwasi como oyo ela obedeceu à voz de mpona Deus, ye atosaki mongongo na ela já tinha nzambe saído da crise. ye alongwaki na kati ya kristo Aleluia. Amém. Meu amado Senhor, eu quero dizer, nessa manhã de hoje, há muitos cristãos eza na bakristo que ebele estão colocando nas mentes dele a crise. balatisa mpenza nkombo ya crise to vio ya crise na mituna na bango Se mpenza a crise existe, é um fato. soki crise ezali Aleluia. Amém. Mas você também não esquece me yo mpe que kobosana o te teu Deus é vivo. Aleluia. Que reconheceu aquela viúva. oyo vieve wana Ele rekonekaki disse ao profeta Elias: alobi na profete o eli teu Deus é vivo. nzambe na yo aza na bomoi Aleluia. Amém. O teu Deus é vivo. nzambe no aza Se na nós bomoi já reconhecemos soki biso toyedeja esse Deus que nós estamos a exaltar nessa manhã de hoje, nzambe biso tozotombwana mpe na Ele é lelo o Criador do céu e da terra. ye ande aza mokendelo na Ele é o mpe Criador de todas as coisas. ye nde asala biloko nyonso Apesar da crise que nós estamos a passar, biso biso tozolekisa mas Ele vai prover para que os seus filhos possam viver à vontade. bana na ye bakristo malamu Aleluia, aleluia, porque Ele tem o dono de todas as coisas. oyo aza kolobi Da maneira que Ele fez que o povo de Israel, para testificar, para ter mesmo a certeza que Ele é o Deus verdadeiro, lolenge asalaki ete libota na israele bandimaka ye nde aza nzambe oyo aza ya solo Ele mandou para o profeta Elias, diz ao rei Acabe que não haverá chuva também, e aconteceu. ndenge atindaki profete elike mbula ekobeta lisusu te mbula ebetaki te Bem amado Senhor, alingaki o que kaka eu dizer nessa manhã? nini bani nalo banatombola Porque muitos crentes, bakristo ebele já se misturou com esse Deus de Isabel, Deus da Baal. basi basangana na banzambe ya bala oyo aza nzambe ya Isabel. Aleluia, Amém. aleluia. Amém. Ele é um cristão, Ye aza ele é mokristo filho de Deus, aza mwana mas nzambe ele está acreditando só na crise, ye azondimaka na kristo mas não está acreditando em Deus vivo. azondimaka na nzambe na bomoi te Aleluia. Amém. Os filhos de Israel, Lokola bana Israele. ele gostava já aceitar já o teu trabalho, lokola bana israele bazali kondima nde eza nzambe ya bala que é a crise.
oyo eza lokola Kristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Porque estava a pensar Vamos ao que o Deus da base, Nzambe abala. ele que é Deus da fertilidade. Yenda aza nzambe wa Ele pesa que dá, kabilo. manda chuva. Yenda bota Ele kabula. faz com que haja comida. Yenda bakabile Mas esa. afinal, Deus da base era Deus da crise. Nzoka neza O Deus babalo. da Aleluia. fertilidade. Já se misturar com Deus da base. Basi basangana na nzambe abala. Eles não acreditar Bango que bazondimela. basta receber o dinheiro. Ye soki azwika mbongo Se dá dízimo, apesi se jili. dá oferta, Soki apesi as ofrande. coisas não vão funcionar. Ye makambo ekokende esu malamu te. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Eles não acreditar. Bango bazondima. Basta só acumular, acumular, acumular. Bango po elikela bango ezaka te As soki coisas abombi vão abombi indo, abombi vai abombi iloko ekomata mpe akozwa ele. Aleluia! Amém. Mas eu quero te dizer, Basingana ina nessa esu. manhã de hoje, Na tongo na Deus da multiplicação Nzambe é o multiplicação. Deus que nós estamos. Nós não devemos se misturar. biso tosengeli kokota na mélange Esse te. povo que nós estamos a viver com eles nesses séculos. Te tokota na mélange ya bato tozovivre bango na siècle te. Aleluia! E Amen. nós dependemos de Po Deus. biso tozodepanga na nzambe. Cada vez estou a repetir, nós já fomos escolhidos. Ntango nyonso nga nazorepete biso Se nós toponama. fomos escolhidos Soki toponama. para praticar a palavra de Deus. Amen. Aleluia! Apesar que nós estamos a viver aqui, Ata como que tozovivre. aconteceu também ao povo de Israel, Eke sana kilo na eles também Israel. queriam se misturar Bango bangai kokota na as mélange. práticas dos outros Na povos. pratique ya E o bato. Deus fez com que Nzambe asalaki para te. testificar Oba ele que é ye o ba verdadeiro eteli Deus. aza nzambe ya Meu solo. amado Senhor, Balinga essa likali viúva tinha uma revelação. Revo azaki na révélation. Aleluia! Amém. Porque a Bíblia está dizendo, Ezoloba. Serapta era Esaleka uma cidade ezalaki dos site oyo ya pagãos. mapakano. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Mas como essa senhora Lokola mwasi oyo obedeceu atosaki a voz do servo do Deus, kombo ya mosali na nzambe praticamente ela tinha obedecido a voz do Deus. ala moko azalaki apesaki mokongo ya nzambe aza na lola. Aleluia! Amém. E na casa dele, Na ndako na na ye. casa dele, Na ndako na ye. apesar da crise que havia A naquela crise época, yango ezalaki na que ntango não havia wana chuva, kombula ezalaki é koleka na te casa daquela kasi na senhora. ndako ya mwasi oyo na nsima nango Mais em cima, e apres por cima, na nsima lisusu koleka o filho daquela viúva ficou doente. mwana ya veve wana amelaki lisusu Aleluia! Aquela doença levou a filha da viúva até a morte. maladi wana ememaki mwana ya veve wana kino na liwa Aleluia! Amém. Mas a viúva, kasi veve quando o profeta Elias, ntango profete eli ele viu que o filho da viúva morreu. ntango profete eli amonaki ke mwana ya veve oyo akufaki Ele disse à viúva: trata-me o filho. yayebisaki eyelanga mwana Ele levou o filho, amemaki mwana levou o filho, amemaki ye ele levou o filho até no quarto aonde que a senhora preparou um quarto para o profeta. amemaki ye na chambre ote kuna esika mwasi oyo abomisaki chambre esika mpona profete Aleluia! Amém. E a Bíblia está dizendo: ezoloba depois de profeta orar a favor do filho, na nsima profete kobondela mpona mwana o filho recuperou a vida. mwana wana O filho recuperou a restauração. arecuperaki Meu amado Senhor, eu quero te dizer, nessa manhã de hoje, a restauração restauration tem que ser acompanhada com a palavra de Deus. Tem que cumprir a palavra de Deus. Meu amado Senhor, graças a Deus, a Bíblia está dizendo, é o primeiro filho que foi ressuscitado de um pagão, é o filho daquela viúva. mwana ya liboso ya mopakano oyo asekwaki ezalaki nde mwana ya veve wana Aleluia. O que é que eu dizer nessa manhã de hoje? Nós, como somos escolhidos de Deus, Deus nos confiou a sua uma missão, a sua obra, para nós trabalhar a favor dele. Mas se nós não vamos ter, não vamos cuidar, soki biso tokobatela te essa missão mission oyo é capaz
Deus operar nos pagãos. nzambe aza na makoki ya kosalela na bapagano. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso para fazer ensinar o povo de Israel eza mpona kolakisa que era como igreja da maneira que nós estamos hoje. oyo ezalaki lokola eglise ndenge tozali lo Aleluia. Apesar que vocês são povo de Israel, ata kopine bozali mas se você não está cumprindo a minha palavra, soki bozokokisa maloba nanga te não haverá também milagre. bokomona mpe Milagre aconteceu na vida da viúva, miracle esalamaki que na era loboko ya pepo fora da cidade de Jerusalém, oyo azalaki libanda ya sika ya era Jerusalem fora da nacionalidade israelita. oyo azalaki na libanda ya nationalité ya Israel. Aleluia. Amém. Mas como ela cumpriu a palavra de Deus, lokola ye atosaki maloba na nzambe também Deus cumpriu a sua parte. nzambe mpe akokisa Amado Senhor, eu quero te dizer, nessa manhã de hoje, ser escolhido é muito bom. kobeko mpona meza Ficar malamu na igreja é muito bom. koya na eglise eza Mas malamu que é mais bom oyo eleki malamu é cumprir a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Essa senhora, mwasi oyo ela sabia, yayebaki ela sabia, se você acolher soki yo koyamba profeta, na profete qualidade de um na kalite ya profeta, profete você receberá o galardão de um profeta. yo mpe okoyamba mapamboli E ya se kalite você ya receber um justo, soki yo lokolo oyambisi você também receberá yo mpe okozwa o galardão do justo. oyamba mpe Bem amado mapamboli ya Senhor, kristemu o que significa dizer? elingi likoba nini Essa senhora mwasi oyo colocou em primeiro lugar o servo de Deus que representava Deus. yatiaki na plasi ya mosali na nzambe azali korepresente Na sua comida, na bilei na ye colocou primeiro Deus em primeiro lugar. na bilei na atiaki nzambe na plasi ya liboso Na sua casa, na ndako na a ye Bíblia está dizendo que tinha arranjado um quarto lá em cima para o servo de Deus. elobi abongisaki chambre moko kuna Então significa dizer, ela tinha aceitado ficar embaixo de Deus para ficar em cima. ezoloba ke ye alingaki yakita nzambe aza Aleluia, aleluia. Bem amado Senhor, nessa manhã de hoje, eu quero te apresentar a quem foi Elias. Mas eu quero te apresentar um profeta que é mais que Elias. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro na primeira posição. A tua vida não vai depender mais da crise. Aleluia, aleluia. A tua vida não vai depender mais da crise. A crise existe, mas você também tem que reconhecer que Ele é vivo. Aleluia, Ele é vivo. Bem amado Senhor, a Bíblia está dizendo, aquele que vai receber um justo, na qualidade de um justo. Na qualité ya bosembo. Eu não sei se você conhece que o nosso Senhor Jesus que Ele é justo. Aleluia, aleluia. Se você vai receber como um justo, na qualidade de um justo, na tua vida, querer comunhar, a tua vida vai ser diferente. Como que aconteceu com o povo de Israel. Aquela senhora, ela não foi no deserto. Aleluia, essa viúva não foi no deserto, mas ela viveu. Ela viveu o que aconteceu no povo de Israel lá no deserto, a comer maná, e aconteceu na casa dela. Aleluia. Eu quero te dizer, na maneira que nós estamos aqui, não precisa que para nós viver a maravilha de Deus, nós devemos sair daqui para ir mais no Israel, não. o biso tomona loboko na nzambe ezosenga te biso tolongwa na Luanda tokende kuna na Israel te. Aleluia, aleluia. Na maneira que nós vamos praticar ou meter em prática a palavra de Deus, na lolenge kaka biso tokotia maloba na nzambe na misala, na maneira também que Deus vai se manifestar. Muitos cristãos gostam de ouvir a palavra de Deus, mas que custa, não consegue meter em prática. Aleluia, aleluia. Aonde também que as coisas ficam complicadas. Bem amado Senhor, cada coisa que nós vivemos ou nós sabemos tem a sua fórmula.
toyebi malamu likambo nyonso to biloko nyonso ezalaka na formule nango. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Se você quer soki olingi uma coisa para acontecer na tua vida, omona likambo nango em todas as áreas, pai nyonso você tem que seguir a forma como que aquela coisa que se fez ou yo soko vai se fazer. olingi ovivre tozwa eloko moko osengeli kolanda banorme nango mpo yo bénéficia. Aleluia. Amém. Se você quer ser um médico, soki olingi oza munganga você tem que seguir as normas. osengeli kolanda banorme. Aleluia. Amém. Se você quer ser motorista, também tem que seguir as olingi okoma normas. chauffeur osengeli kolanda banorme. Aleluia. Amém. Se você quer ser também um mecânico, também tem que seguir as ozala mpe normas. mécanicien fosi kolanda banorme nango. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Se você também quer viver a maravilha de Deus na tua vida, soki olingi omona babolamu na nzambe ya bomoi na yo tem que seguir também as normas da palavra. osengeli kolanda banorme. Isso é a mensagem de Samaria. Aleluia.